Procrastinação é o ato de deixar para fazer as suas atividades para o último minuto ou às vezes até depois do tempo limite. É quando a gente adia nossas atividades, muitas vezes até de forma irracional, mesmo sabendo das consequências negativas. Então a gente sabe que não deveria estar procrastinando aquilo, a gente sabe que deveria estar fazendo agora, mas mesmo assim a gente não faz. Só que a gente costuma dizer que a procrastinação é um problema, como se tivesse alguma coisa errada com a gente. Tipo, putz, eu estou procrastinando, então eu estou fazendo uma coisa errada. Ou muitas vezes a pessoa até fala, nossa, eu sou muito preguiçoso porque eu fico procrastinando. Ele atribui um julgamento de valor ali que é muito injusto, ou às vezes outras pessoas atribuem esse julgamento, né? E não é bem assim, procrastinação não é um problema. Se a gente for olhar da forma correta, procrastinação na verdade é uma solução para um problema. A gente procrastina porque, para nossa mente, procrastinar é bom. Procrastinar tá te ajudando. Nossa mente não faz nada para atrapalhar a gente. Às vezes a gente fala, a minha mente fica me sabotando porque eu não consigo fazer a coisa. É como se minha mente quisesse me sabotar. Eu fico procrastinando, aí eu acabo nem fazendo, e aí minha mente tá com esse problema aí, que ela fica me sabotando, cara. Ela fica me atrapalhando. E na verdade, não, ela tá te ajudando. Todo comportamento tem um propósito positivo ali, que é uma função. E procrastinar não é diferente. Ou autossabotagem não é diferente. Por quê? O que é a procrastinação? É esperar até o último minuto para completar uma tarefa. E se você parar para pensar, é extremamente eficiente você esperar até o último minuto para fazer. Pensa bem, vai. Eu tenho que estudar para uma prova. E aí o jeito certo, né, teoricamente, seria, bom, eu vou estudar um pouquinho todo dia, porque aí quando chega no dia da prova, eu estudei tranquilo ao longo do tempo e eu vou saber tudo que eu preciso saber para fazer a prova. Teoricamente, a gente pensa dessa forma. Só que a gente deixa para estudar tudo na noite anterior. E se você for pensar no gasto de energia disso, faz total sentido. Por que eu vou ficar gastando minha energia, minha atenção, todo dia naquela mesma coisa, se eu posso só pegar e estudar uma noite e já era? Eu viro uma noite estudando e pronto. Para sua mente, faz sentido deixar para o último minuto. Pelo ponto de vista do gasto de energia e da eficiência, que é o que a sua mente tem como função principal, então procrastinação é positivo para sua mente. Não é um problema, é uma solução. E justamente por isso que é difícil a gente resolver a procrastinação ou mudar nosso comportamento procrastinador, porque ele é muito eficiente. A nossa mente ela não gosta de mudar isso porque funciona para ela. E isso é tão eficiente que a maioria das pessoas procrastina. Na verdade, acho que todo mundo procrastina. Se você for perguntar para qualquer pessoa se já procrastinou, acho que todo mundo vai falar que já procrastinou. O primeiro tipo de procrastinação é a procrastinação idealista. É quando a pessoa ela vive numa fantasia ou num ideal, tá? Então, ela tem uma imagem fixa na mente dela de como as coisas devem ser. E normalmente essa imagem é uma imagem perfeita, certo? Então é uma pessoa que tende ao perfeccionismo. Ela imagina que qualquer situação que ela vá engajar, que ela vá fazer, precisa terminar em sucesso. Precisa sair tudo bem. É aquela coisa de tipo, eu vou fazer aquilo quando eu estiver pronto. Quando eu estiver pronto, eu faço. É basicamente o perfeccionismo, a pessoa que está vivendo num ideal ali, né? Numa fantasia de como precisa ser. Só pode ser daquele jeito e aquele jeito é perfeito. Sem erros, sem problema algum. E muitas vezes essa pessoa, ela acaba preferindo não fazer as coisas do que arriscar fazer e dar errado. Né? Aquela coisa, eu prefiro ter 100% de certeza de que eu vou tirar 0 na prova do que os 20% que eu tenho de tirar 10. Porque 20% é incerteza. Essa pessoa ela prefere certeza, ela prefere o mundo perfeito. Ou então, eu prefiro ficar sem emprego do que eu ter 50% de chance de ser rejeitado. É aquela pessoa que tem a imagem, eu só posso ser aceito. Então, se ela não aceita a ideia de que pode ser rejeitada, ela nem tenta. Segunda, é a procrastinação evitativa. E o que é a procrastinação evitativa? Essa é aquela procrastinação que é bem baseada em emoção ou sentimento. É quando a gente tende a fugir das coisas para evitar um sentimento ou uma emoção. Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo vícios por causa disso, né? Quando a gente tenta fugir de sentimentos, a gente acaba buscando substâncias ou atividades que entorpecem aquela emoção. Por isso que quando a gente tem procrastinação evitativa, vício é muito comum, tá? E é aquela coisa que a pessoa ela já meio que já tem esse pensamento que eu não quero fazer tal coisa porque eu vou sentir X. Eu não vou colocar o meu projeto em prática porque as pessoas vão me julgar. Eu não vou fazer tal coisa porque eu vou ficar triste. Eu não vou fazer tal coisa porque eu vou ser rejeitado. Enfim, a pessoa não faz pelo
medo de uma emoção. Para fugir de uma emoção, ela acaba procrastinando. Muitas vezes a pessoa até encontra justificativas racionais para não procrastinar. Ela sabe que não deve fazer aquilo, ela entende. Só que ela entende no nível racional. E o problema não é racional nesse caso, o problema está no emocional. A pessoa, existe uma emoção que ela não consegue enfrentar, ela não consegue lidar com aquilo. Ela não sabe o que fazer se sentir medo. Ou ela não sabe o que fazer se sentir raiva ou se sentir ansiedade, enfim. Existe uma emoção, um sentimento que ela simplesmente não consegue lidar. Então, se ela não consegue lidar, o que a gente vai fazer? A gente vai fugir. E como a gente foge? Procrastinando. Só a razão não é suficiente pra gente resolver. E muitas vezes a pessoa que tem esse tipo de procrastinação e compartilha com outra pessoa, a pessoa vai falar, não, mas por que você não faz isso? Não, mas eu sei que tem que fazer isso, eu só não consigo. Porque justamente não é só fazer a atividade, é você aprender a lidar com a emoção que está te impedindo de fazer aquilo. Vamos falar então da terceira, o que é o operacional, né? Então é a procrastinação que é causada pela dificuldade do nosso cérebro de engajar em atividades que não são claras. Tá? O nosso cérebro ele não gosta de fazer as coisas sem saber exatamente o que precisa ser feito. Ele não gosta de trabalhar com abstrações ou com espaço vazio, digamos assim, nas nossas atividades. Ele quer um norte ali. Ele quer uma direção para trabalhar. E é muito comum a gente não dar um norte. E a gente acha que está dando um norte, mas não está dando. A gente está dando um norte muito abstrato. E aí o cérebro ele não vai saber muito o que fazer. E aí vamos pensar no princípio da energia. Se ele não sabe o que fazer, ou se é uma coisa muito abstrata, que ele vai ter que desvendar o que precisa ser feito, isso vai gastar muita energia, concorda? Se a gente não tem clareza no que precisa ser feito, eu ainda vou ter que descobrir o que fazer. Isso vai gastar muita energia. Naturalmente, a gente vai procrastinar, porque é melhor, é menos gasto energético, é mais eficiente eu simplesmente não fazer. Uma forma da gente saber se a gente já teve um problema de procrastinação operacional é justamente, sabe, quando você diz assim, nossa, nem foi tão difícil fazer isso, sabe? Eu conseguiria ter feito mais cedo. Quando você pensa isso, normalmente é porque você estava envolvido numa procrastinação operacional. Você não tinha o objetivo muito claro. E aí você acabou procrastinando por tempo demais. Você não sabia exatamente os passos que precisavam ser feitos. E aí depois que você fez e descobriu os passos, aí você começa a pensar, putz, dava para ter feito antes. Não era tão difícil assim. Nesse caso, o que a gente costuma fazer para resolver? A procrastinação idealista, ela vai ser resolvida principalmente quando você começar a reconhecer essa imagem que você tem na mente perfeita. Quando você reconhecer essa fantasia que foi criada. Depois de reconhecer, é importante você também identificar quando que você aprendeu, porque a gente não nasce se cobrando dessa forma, a gente aprende. E muitas vezes é por relações familiares, pelo ambiente onde você cresceu. Pode ser que colocaram muitas expectativas em você, ou quando você cometia erros, você recebia punições muito severas, enfim. Faz sentido, se você for pensar, pela experiência de vida dessa pessoa, que ela vai desenvolver um perfeccionismo e ela vai preferir nem tentar porque é melhor do que não conseguir, certo? Então, a gente precisa também entender de onde veio isso. Por que eu comecei a criar essa imagem na minha cabeça que a situação precisa ser perfeita? Quando a gente identifica e consegue saber de onde veio, fica mais fácil a gente desapegar daquilo. A gente percebe, então isso não quer dizer que de fato precisa ser assim. Eu só aprendi que precisa ser assim. As experiências da minha vida me levaram a isso. Quando você identifica isso, fica mais fácil você desapegar daquela imagem. Você começar a aceitar outras coisas acontecendo que podem ser piores, que podem ser erros, que podem ser fracassos também. E como a gente desapega dessa imagem? A gente abdica um pouco do controle. Então, o perfeccionismo, ele tenta controlar muito as coisas, ele tenta controlar inclusive a reação das outras pessoas. Por isso que presta atenção tanto nos detalhes, porque se eu deixar tudo perfeito, a outra pessoa não tem a chance de me rejeitar no emprego, por exemplo. Se eu fizer exatamente tudo perfeito, eu não tenho a chance de não tirar 10. Só que é tanta coisa que você precisa prestar atenção que você acaba procrastinando, certo? Você está tentando controlar tanta coisa, que é tanta energia que você precisa gastar, que sua mente fala, isso aqui não está sendo eficiente, não vamos fazer, não. E aí você acaba não fazendo as coisas. Próximo passo seria a gente aprender a aceitar radicalmente fracassos ou as coisas darem errado. A gente colocar na nossa mente que é possível que as coisas deem errado e, na verdade, é bem provável que as coisas deem errado. E, obviamente, a gente aprender a criar expectativas mais reais, mais realistas, né? O perfeccionista, naturalmente, cria expectativas que não vão ser atingidas.
E se a gente cria expectativa muito grande, é aquela coisa, é muita energia para atingir aquela expectativa, sua mente ela não vai te deixar fazer. Ela vai fazer você procrastinar, porque é muito difícil chegar lá. E sua mente sabe. Então, nesse caso, o que a gente faz? Então, primeiro a gente vai ter que trabalhar em nível emocional, certo? Então, vamos parar de tentar resolver de forma racional e vamos no emocional. Se a causa é emocional, vamos resolver com emoção. O que a gente pode fazer com as emoções? Primeiro, reconhecer quais são as emoções que você está evitando. Muitas vezes, até o ato de evitar, a gente nem percebe, porque a gente não precisa perceber para o nosso organismo querer evitar uma emoção. Mas a gente pode aprender a perceber, e isso ajuda muito a gente a resolver. Por exemplo, digamos que você está evitando uma emoção, um medo. Digamos que você tem que fazer uma apresentação em público e você tem que preparar a sua apresentação. Só que quando você começa a preparar a sua apresentação, você sente um medo de fazer tudo errado, ou da apresentação não ir bem. Por conta desse medo, você nem prepara a sua apresentação, porque cada vez que você vai preparar, você sente medo daquilo. Então eu vou evitar o medo, e aí você às vezes vai fazer outras coisas, fica procrastinando, fica vendo série, fica no celular, joga videogame, enfim. Você fica encontrando outras atividades que amenizam aquele medo. Então, reconheça, eu tenho um medo, é um medo. E é um medo de ser julgado, ou é um medo de falar em público, enfim. Reconhecer, trazer para a consciência isso. Aí, o que você pode fazer é relembrar de situações da sua vida que você sentiu aquela emoção. O fato de evitar ele é um comportamento aprendido. Você aprendeu a evitar esse sentimento. E você aprendeu ao longo da sua vida. E como a gente aprende as coisas? Passando por uma situação. Ou mais de uma situação. Tá? Então, digamos que a pessoa tem o medo de falar em público, porque quando estava lá eu sempre dou esse exemplo, né? Mas porque quando estava lá na infância, na escolinha, foi falar em público e aí todo mundo riu dela. E aí a gente vai precisar ressignificar esses traumas. A gente vai precisar ressignificar aquela resposta emocional que você teve. Então, uma forma da gente fazer isso é a gente pegar e olhar para aquela sua versão mais nova, mais jovem, que passou por aquelas situações que dispararam aquela emoção forte, que você não soube lidar, porque é normal a gente não saber lidar com certas emoções ao longo da vida, né? E às vezes o impacto é tão grande que marca a gente e ensina a gente, ensina a sua mente a fugir daquilo. Pensa, se você está procrastinando uma apresentação para falar em público, entende que a sua mente está tentando te ajudar, porque ela identificou que aquilo é muito ruim. Então a gente precisa olhar para aquilo de uma forma mais leve. Então você olha para a sua versão mais nova daquele momento e pensa o seguinte: o que você falaria para ela, o que você faria para aquela sua versão mais nova ficar calma, ficar tranquila, para ela conseguir passar por aquele momento? O que você poderia dizer para aquela pessoa? Pensa bem isso. Você pode até pegar um papel e escrever como se você estivesse mandando uma carta para a sua versão mais jovem. Enfim, isso é um exercício muito legal. Isso tende a dessensibilizar, que é a gente diminui o nível de impacto daquela emoção. A gente ainda vai sentir as emoções, mas o impacto que aquilo tem é bem menor. E quando a gente diminui esse impacto, quando a gente ressignifica esse trauma, a gente consegue mostrar para nossa mente que ela não precisa evitar mais aquilo. E aí você consegue se permitir sentir as emoções com mais facilidade. Esse é o processo para a gente solucionar a procrastinação evitativa. Então, identifica a emoção. Quando foi que você aprendeu a evitar essa emoção? E aí você ressignificar esse evento. Então, você conversar com a sua versão mais jovem e explicar para ela uma coisa diferente que ela não sabia naquele momento para ela conseguir lidar com aquilo. Nem sempre isso é fácil. Às vezes a gente precisa fazer um trabalho de terapia para identificar como que ela poderia ensinar, né? Como que você poderia ensinar para sua versão mais jovem o que ela poderia fazer naquele momento. Mas se você desde já começar a refletir sobre isso, o trabalho vai sendo cada vez mais rápido, tá? E também se permitir sentir emoções, né? Às vezes a gente acha que sentir emoção é ruim e, na verdade, as emoções são boas. Elas existem para te ajudar. Até as emoções que são desconfortáveis. Raiva é para te ajudar. Medo é para te ajudar. Nojo é para te ajudar. Todas as emoções são legais, são positivas. Por exemplo, procurar um emprego. Procurar um emprego é um objetivo abstrato. Como que a gente procura um emprego? Não descreve os passos que a gente precisa fazer nesse processo. Ou eu preciso tirar o meu projeto do papel. Né? Sei lá, digamos que a pessoa quer fazer uma loja na internet. Criar uma loja é abstrato.
né? Você não vai num site e aí tem aqui, criar uma loja. Aí você aperta o botão criar uma loja e pronto. Tá lá a sua loja. Não, falta as operações que você precisa fazer para esse processo ser completo. A gente precisa dar mais clareza para a atividade. Tá, eu falo, eu quero criar uma loja. Ou eu quero ter um canal no YouTube. Mas o que eu preciso fazer para ter um canal? É diferente só do planejamento, no sentido de, eu vou fazer aqui o meu calendário de 1 ano de vídeos. E aí você fica preso fazendo aquele planejamento e, na verdade, você está buscando aquela imagem perfeita. E não é bem essa a solução. O importante para quem está enfrentando a procrastinação operacional é dar mais clareza para a atividade e dividir em fases. Isso é muito útil, principalmente para pessoas que estão procrastinando e elas enfrentam ainda problemas de depressão ou com muita ansiedade e tal. Pode ser que às vezes você precise até dividir bastante mesmo, de uma forma que parece até demais, mas às vezes facilita para a mente da pessoa que está deprimida ou que está enfrentando muitos problemas de ansiedade. Uma forma que eu gosto de fazer é começar a pensar num filme, passar um filminho na sua cabeça mesmo, mas de trás para frente. Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, o arranjar um emprego. Tá? Então, como que termina essa atividade? Quando você aceita a oferta. Então, eu aceitei a oferta e aí cria uma cena na sua mente de você aceitando a oferta. Como que é essa cena? Bom, eu estou sentado no meu computador e aí eu estava lendo o e-mail e aí a oferta foi feita e aí eu respondi, eu aceito, enviar. Aceitei, pronto, arranjei o emprego. Legal. O que acontece antes dessa cena? Bom, antes dessa cena, eu preciso receber uma oferta. Como que é o filme de você receber uma oferta? Bom, receber uma oferta é eu recebi uma notificação que chegou um e-mail e aí eu abro o meu e-mail e leio lá. Beleza, essa é receber a oferta. E antes? Bom, antes eu preciso negociar a oferta. Então, como que é a negociação? Criou o filminho? Você consegue ver uma cena acontecendo? Beleza. O que você fez antes? Eu fiz uma entrevista. Beleza, você conseguiu passar pela entrevista? Consegue fazer um filminho na entrevista? Beleza. E antes? Eu preciso selecionar uma roupa e cortar o cabelo para ir na entrevista. Enfim, você divide em fases e aí você começa de baixo para cima, né? Digamos que no arranjar um emprego, o primeiro passo seria fazer um currículo. Então, beleza, foca em fazer o currículo. Vamos fazer o currículo. Você não precisa arranjar um emprego. É muita informação para sua mente processar. Mas fazer um currículo, beleza. Eu posso até ir antes. Tá, mas como eu faço o currículo? Bom, para fazer o currículo, eu vou fazer uma lista aqui das coisas que eu sou bom. Fica muito mais fácil. Eu só preciso fazer uma lista do que eu sou bom. Sua mente não vai tender a procrastinar dessa forma. Ou também tem uma outra forma da gente operacionalizar, que é o seguinte, é a gente fragmentar por tempo. Por exemplo, você quer estudar. Você meio que já sabe como estudar, né? A gente não precisa separar o estudo em fases. Como que eu estudo? Eu abro o caderno, beleza. Pode ser que até te ajude, mas eu abro o livro e leio. E faço anotações. Beleza, não tem muito como eu operacionalizar isso, certo? Não tem como eu dividir, ler um livro e anotar em menos fases. Ou em mais fases, aliás. Mas a gente comete um erro que a gente faz o seguinte. A gente fala, bom, eu vou ler por 5 horas seguidas. Eu vou ler das 2 às 7, 5 horas de leitura, beleza. E aí, quando você vê, você não consegue nem começar. Quando é 1h30, você fala, bom, às 2 eu começo. Aí deu 2 horas, bom, às 3 eu começo. E aí você não começa. Então a gente fragmenta o tempo. Você não vai estudar por 5 horas. Você vai encontrar o tempo que você consegue estudar. E pode ser um tempo que outras pessoas vão dizer que é curto demais, que é ridículo, enfim. Você fala, eu consigo ler por 15 minutos? 15 minutos. Você consegue? Responda sinceramente. 15 minutos, consigo. 15 minutos eu consigo. Lê por 15 minutos e para. Se obriga a parar. Põe um despertador para tocar depois de 15 minutos para você parar. E aí você fica 5 minutos sem ler. Vai fazer outras coisas. Olha, rede social, lê o e-mail, sei lá, dá uma volta, bebe uma água, enfim, vai no banheiro. E aí, depois de 5 minutos, você começa de novo. Bom, eu vou estudar mais 15 minutos. Beleza. Fragmenta dessa forma. Estudar 5 horas é uma atividade muito pesada. Então, 5 horas estudando é muita coisa. Sua mente vai falar, deixa pra depois, vai. Muito difícil. Ô, mente, vamos estudar uns 15 minutinhos aí? 15 minutinhos, né? Até rola. E aí, funciona melhor. Você pode fragmentar mais ainda, tá? Às vezes, 15 minutos é muito. Ou você ainda tá procrastinando quando você põe na mente de fazer 15 minutos. Tá bom. Faz 10. 5. Uma página. Consegue ler uma página? Se você leu uma página, beleza, você está combatendo a procrastinação. Leu uma página, descansa 5 minutos. Vamos ler outra página, descansa 5 minutos.
tá? Você consegue operacionalizar melhor e você tem uma estratégia mais efetiva aí. E se você pegar esse intervalo e usar para te recompensar de alguma forma, fazer alguma coisa que você gosta, mesmo que seja ali em 5 minutos, você está ensinando pro seu cérebro que aquilo é bom, né? É como se você estivesse se adestrando, que nem um cachorro mesmo, né? Quando você quer fazer o cachorro sentar, você fala, senta. Se ele sentar, você dá um biscoitinho para ele. É um reforço ali para ele, é a recompensa. E a gente pode se recompensar também. Outra coisa que eu queria falar também é alguns erros que a gente comete, né, quando a gente está procrastinando. Porque é normal procrastinar. Já falei aqui 1000 vezes. Quem não procrastina não é humano. Mas tem alguns erros que a gente comete quando a gente procrastina, que é o seguinte. Primeiro, julgamento. A gente, muitas vezes, por causa da procrastinação, faz uma autocrítica muito severa, muito dura. E isso é muito injusto. A gente fica se chamando de preguiçoso, às vezes fica com raiva de si mesmo porque não consegue fazer a atividade e tal. E esse julgamento não tem utilidade positiva. A gente está simplesmente acumulando sofrimento, certo? Então, digamos que você não conseguiu estudar para a prova, e aí você, além de já estar enfrentando o sofrimento de não ter conseguido estudar para a prova, você agora vai enfrentar o sofrimento de se xingar, de dizer que é preguiçoso, de que é burro e etc, que não consegue, que é incapaz, enfim. Então agora você tem 2 sofrimentos ali. E qual que é o problema da gente acumular o sofrimento? Porque você está ensinando mais ainda para sua mente que aquela atividade é ruim. Se quando você tem que estudar, além da dificuldade para estudar, você se xinga quando não consegue, essa atividade é muito ruim. Sua mente vai falar, meu, olha o tanto de merda que acontece quando eu tenho que estudar. Quer saber? Qualquer sinal de estudar, eu vou procrastinar até o fim. Não vou fazer. Seja mais gentil com você mesmo. Não adianta se xingar porque está procrastinando, porque não é culpa sua, é sua mente que faz isso e é a função natural dela, e todo ser humano procrastina. O importante é você começar a refletir por que você está chamando a si mesmo de preguiçoso. Quem te ensinou que procrastinar é coisa de preguiçoso? Alguém te ensinou isso, porque a gente não nasce com esse julgamento, tá? A gente aprende os julgamentos. Então você pode olhar um pouquinho ao seu redor aí, ao longo da sua história, quem te ensinou isso? Quem que colocou essa ideia na sua cabeça? Para você poder se desapegar dessa ideia. Segundo, esperar a motivação para fazer. Às vezes a gente não faz as coisas porque não está se sentindo motivado. E isso é um problema, porque a gente não precisa de motivação para fazer. E muitas vezes a motivação vai vir depois que você fizer, não antes. Tanto é que você já fez milhares de coisas sem motivação. Eu tenho certeza que você já fez um monte de coisas sem motivação na sua vida. Quem tem motivação para ir no banco resolver um problema? Quem tem motivação para ir no mercado toda semana ou todo mês, enfim, dependendo de como você faz compras? A gente não precisa de motivação para fazer as coisas. A gente pode simplesmente fazer sem motivação. E aí, depois que você faz, a motivação vem. Por quê? Depois que você faz, a motivação vem. Porque se você faz e conquista alguma coisa, mesmo que seja aquela primeira fase, né, aquela fase pequena, você está recompensando seu cérebro de forma positiva. Principalmente se você comemorar, fizer uma mini conquista ali. Você ensinou seu cérebro que aquilo é bom. E aí ele se sente motivado para fazer de novo. Se você não faz, fica difícil se sentir motivado. E a terceira coisa são as distrações, tá? Distração, principalmente hoje em dia, é um problema bem pesado aí, tá? Principalmente celular, computador. Porque eles estão o tempo todo tentando pegar a sua atenção. A notificação é para isso, e-mail que chega, vídeo que pisca, enfim, tem um monte de coisa que isso é feito planejado, tá? A galera que programa celular, computador, sistema operacional e tal, eles utilizam coisas para chamar a sua atenção. Quando a gente quer fazer alguma coisa, né? Quando é o momento, bom, esse aqui é o momento de não procrastinar, é importante você conseguir se soltar um pouquinho dessas distrações, principalmente celular. Elimina o máximo de distração que você puder, nem que seja só por aqueles 15 minutos que eu falei. Então, se você vai fazer, eu vou ler por 15 minutos só, beleza. Durante esses 15 minutos, deixe o celular no outro cômodo, para você nem olhar para ele, porque às vezes olhar para o celular já é um gatilho para você querer abrir ele. Isso é um ponto negativo da tecnologia. Tem diversos pontos positivos no celular, mas esse é um negativo. Tira a notificação, tira tudo aquilo que chama muito sua atenção e, se puder, deixa o celular distante para você poder se concentrar melhor. Você vai ver como é bizarro, como
você consegue se concentrar melhor sem distração. E o celular é o principal, mas também, às vezes a gente tem pessoas na casa que fazem muito barulho ou que ficam chamando você, enfim. A gente pode também negociar com as pessoas na casa, eu quero me concentrar nesse momento, para você não ser distraído, né? E outra coisa também importante é você ficar num local dedicado para fazer o que você quer fazer. Então, digamos que você queira estudar. Pega um local específico para estudar. Não vai estudar na cama, por exemplo. Pega uma mesinha, vê o que você consegue fazer no seu espaço, né? Ainda mais na pandemia agora. Mas tenta colocar um outro ambiente, porque o ambiente por si só também é uma distração. Se a gente já está associado, já associou aquele ambiente com alguma coisa. Certo? Então esses são os 3 pontos para a gente tomar bastante cuidado quando estamos procrastinando, tá? Então vamos parar de se julgar, vamos ser mais gentil, vamos fazer mesmo sem motivação, nem que você tenha que diminuir o tamanho da atividade, mas diminui e faz sem motivação mesmo, que depois a motivação vem, e também vamos eliminar as distrações. Primeiro, como que a hipnoterapia ajuda? Ajuda na criação de objetivos claros, tá? Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer. A gente acha que sabe, a gente acha que tem um objetivo, mas não tem. Como a hipnoterapia ela trabalha com foco, a gente vai buscar uma questão específica para trabalhar, não é uma coisa aberta, não é uma análise que a gente fica fazendo ao longo do tempo e tal. A gente precisa criar um objetivo. Então isso vai ser feito na hipnoterapia e logo no começo. Lá você consegue ter uma ajuda para identificar o passo a passo para você chegar onde você quer. E também identificar o que é exatamente o que você quer. Porque é muito comum, tá? Quando as pessoas chegam na terapia, ela fala, eu quero parar de procrastinar. Mas parar de procrastinar não é um objetivo. A gente precisa de um objetivo claro. O que é não procrastinar para você? Ou, eu quero parar de me sentir desse jeito. Tá, mas como que é não sentir isso? Outra coisa que a gente faz na hipnoterapia, a gente vai aprender a enfrentar as emoções. Principalmente aquelas desconfortáveis e que a gente chama de negativas, por exemplo, medo ou ansiedade, enfim. E como que a gente faz isso na hipnoterapia? Como a gente utiliza bastante a concentração e imaginação, porque a hipnose é a gente utilizar o poder da nossa imaginação ao ponto da gente ter reações como se fossem reais, certo? É isso que a hipnose faz. Eu sempre dou o exemplo de quando a gente está assistindo um filme e a gente sabe que são atores, que alguém escreveu aquela história e que é tudo de mentirinha, mas quando aquele personagem que a gente gosta morre, a gente se emociona de verdade, às vezes a gente chora, né? E isso acontece porque a gente está hipnotizado, ou seja, a gente está concentrado no filme e imaginando aquilo de forma intensa. Então a gente utiliza essa ferramenta, esse estado da nossa mente, dentro da terapia, para enfrentar medos, certo? Então se você pode chorar assistindo um filme, mesmo sendo tudo de mentira, você pode enfrentar um medo seu, mesmo sendo tudo de mentira. E como a procrastinação tem muito a ver com emoções que a gente não sabe lidar, ou com situações que a gente não sabe lidar, a gente vai utilizar a imaginação para isso. Então, se a pessoa ela procrastina muito estudar porque ela tem medo de ir mal na prova, a gente utiliza a hipnose para enfrentar aquele medo de ir mal na prova, sem ela precisar ir mal na prova de fato. A gente consegue, pela imaginação, pegar um atalho. Ela não precisa esperar a prova acontecer e ela ir mal para ela aprender. Ela aprende durante a terapia, na imaginação. Isso também serve para outras emoções. Ansiedade, isso também serve. Enfim. E a gente consegue fazer isso também de forma controlada, né? Então, às vezes, a pessoa tem um medo de ir mal na prova, mas aí eu posso perguntar, por exemplo, quanto que você precisa tirar para considerar que você foi mal na prova? Se eu tirar 4, eu fui mal na prova. Beleza, então o que acontece se você tirar 4,1? E aí na imaginação a gente vê o que acontece. A pessoa ela tá enfrentando o medo, mas ela tá indo aos poucos, entendeu? Ela não precisa chegar no 4 para ficar mal. Ela fica no 4,1, que ainda está mais fácil de lidar. E aí depois do 4,1 a gente vem, beleza. E agora tira um 4. Ela já aprendeu um recurso do 4,1 e aí ela vem pro 4 e começa a enfrentar. Beleza, e o 3? E aí ela já começa a saber o que fazer e ela perde o medo que fica fazendo ela procrastinar. Outra coisa que a gente vai fazer na hipnoterapia, para quem está tentando resolver problemas de procrastinação, é técnicas de controle de ansiedade, principalmente, que está muito envolvida na procrastinação, tá? Então a pessoa ela vai aprender a fazer auto-hipnose e meditação no dia a dia dela para ela controlar o impacto que a ansiedade está tendo na vida dela, tá? A gente pode fazer isso também com técnicas de respiração ou técnicas de distração. Quando chega a ansiedade, é importante a gente saber o que fazer. E a procrastinação está muito
ligada à ansiedade também, tá? E por último, mas não menos importante, na hipnoterapia a gente pode ressignificar os traumas que são a raiz da sua questão de procrastinação, certo? Então, se tiver experiências no seu passado que até hoje incomodam e tem aquela emoção que é a emoção que você está evitando, por exemplo, quando procrastina, a gente consegue fazer um trabalho de ressignificar isso. A gente vai enxergar aquela cena, aquele fato ou aqueles fatos de uma forma diferente, de uma forma mais leve, que diminui o impacto da emoção e aí fica mais fácil para sua mente entender que, opa, não é tão ruim, a gente meio que consegue lidar caso coisas ruins aconteçam, então eu não preciso procrastinar tanto assim. Tá? Então, por exemplo, se uma pessoa teve uma experiência de rejeição muito forte no emprego, pode ser que ela procrastine uma procura de emprego. Mas se a gente utiliza a hipnose para ressignificar aquele trauma, né? Porque lembra, a gente pode imaginar a pessoa passando por aquilo de uma outra forma, de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve. Quando ela passa por aquilo de uma forma mais leve, sabendo melhor o que fazer, diminui o medo de procurar emprego e aí ela consegue fazer sem ter que procrastinar. Certo? Então esses são os principais pontos que a gente trabalha na hipnoterapia quando a gente está falando de procrastinação.